E eu quero pregar uma palavra que leva quase 1 hora para vocês. Porque é uma palavra muito séria que eu vou falar para vocês. Vocês oraram, nós começamos o culto às 20 horas, mas vou pedir pelo menos uns 50 minutos da sua atenção. Porque eu quero falar uma palavra que vai ser um divisor de água na sua vida. Eu vi vocês orando. Mas esse templo aqui vai ficar muito pequeno. Eu conheci o outro prédio de vocês aqui. Eu fui pastor aqui no Bom Retiro. Hoje mesmo eu fui lá fazer uma visita para o pastor Osmar, que foi meu junior, adolescente. E hoje é o pastor lá no meu lugar, lá no Bom Retiro. E eu fiquei muito feliz de ver o que ele está fazendo lá. Eu conheci o outro prédio, mas isso aqui vai ficar muito pequeno. Se vocês entrarem em células certinho e trabalharem no discipulado, porque célula sem discipulado não se sustenta. Uma coisa sustenta a outra. E vocês tiverem uma vida profunda de oração, trabalharem com as células e o discipulado, sabe o que vai acontecer com esse prédio aqui? Eu não vou dizer que ele vai ser demolido, mas vocês vão ter que fazer uns 4 cultos por domingo, no mínimo. Esse amém não está muito de quem crê, mas dá um amém de quem crê aí. Como é que eu sei disso? Eu tenho 4 celebrações por domingo, e quando eu comecei em 2009 eu só tinha uma celebração. Eu tenho uma de jovens, nesse horário, está acontecendo lá. Um culto muito 10 mesmo, que dá nessa média de uns 1.400, 1.500 jovens. Eu tenho um do domingo às 10, domingo às 17 e domingo às 19h30. Público diferente. Porque a mensagem é a mesma, o louvor é o mesmo, tudo igual, para que quem vem num, não vem no outro. Não tem onde colocar as pessoas. Fala assim, toda a igreja de Alameda, vai ser assim aqui. Amém? Quando o povo é um e todos falam a mesma linguagem, não há impossíveis. Vamos ler a Bíblia? Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, versículo de 9 a 11. Eu quero agradecer os irmãos da projeção, vocês vão me ajudar muito. Vocês são demais, obrigado por a gente trabalhar junto. Quero agradecer ao pastor Sebastião pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero hoje esse estudo não tem nenhum ponto. Assim, tem um ponto. Não, eu vou trazer textos bíblicos para você. Só isso. E vou te mostrar um cálculo de discipulado 1 a 1 no final. E eu sei que Deus vai mexer contigo. Muito. Muito mesmo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Você pode erguer sua mão direita, bem bonito, para o Senhor, e dizer assim: Jesus, tem muita gente em nossa cidade. Agora fala como um povo que acredita. Vamos lá? Agora diga: eu sou um agente que vou buscar muito desses filhos de Deus e trazer para esta casa. Amém? Texto que lemos. Apóstolo Paulo tinha chegado na cidade de Corinto. A cidade de Corinto fica na Grécia, ali entre o Mar Egeu e o Jânico, a uns 80 quilômetros de Atenas. Paulo chegou nessa cidade, era uma cidade que na época tinha uns 30, 35 mil habitantes. Uma cidade portuária. E o apóstolo Paulo chega lá e ele está lá e à noite o Senhor Jesus veio até ele numa visão. O próprio Jesus veio a ele. O texto diz que ele teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, ou seja, não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Ele disse, e Jesus disse: porque eu estou contigo. E ele disse: ninguém vai fazer mal a você. E Jesus, pela fé, olha que Jesus usando fé, ele disse: eu tenho muito povo nessa cidade. Você pode pensar, como é que Jesus faz uma declaração dessa? A igreja não tinha nascido ainda em Corinto. Paulo foi que plantou a igreja. Ele ficou lá 1 ano e meio. Era uma cidade promíscua, onde eles adoravam a Afrodite, a Astarote. Eu já estive em Corinto.
E você, quando vai lá, você ainda pode ir visitar as ruínas da adoração desses ídolos, desses deuses da antiga mitologia grega. Uma cidade que até hoje alguns símbolos dela deixam a gente corado de vergonha, em alguns lugares que você visita. Mas Paulo chega lá e Deus diz: eu estou com você, e eu tenho muita gente nessa cidade, e você vai resgatar. 35 mil habitantes nos dias de Paulo. Essa cidade foi destruída e reconstruída muitas vezes. Ela continua com esse número, 35, no máximo 40 mil habitantes. E Jesus disse: tem muita gente. O que você acha que Jesus diria para você hoje aqui em Curitiba? Numa cidade tão grande como Curitiba, numa capital como essa. Eu creio, querido, que Jesus diria a mesma coisa com mais veemência. Por isso o nosso tema hoje é mentalidade de conquista da cidade para Cristo. Coloca o tema, volta um slide só para eles pegarem o tema. Isso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque tudo começa na mente de uma igreja. Tudo começa com o pensamento. Porque o pensamento vai produzir a visão, e a visão a missão, e a missão vai produzir o ministério. Eu disse ontem que ninguém vai além da visão que tem. Nenhuma igreja vai além da visão do seu pastor. Nenhuma igreja vai além da visão que tem. Vocês chegaram até aqui porque Deus trouxe um homem para cá, que está aqui há 11 anos e que implantou essa visão. Senão vocês estariam naquele tempo pequeno, com todo respeito. Vocês estariam lá atrás, com aqueles 200 membros, 200 e alguma coisa, e contente com isso. Mas Deus coloca alguém com uma visão. E quando tem uma equipe pastoral na mesma visão, com um sonho, e a igreja abraça, a igreja alcança a cidade. Amém, amados? A gente é grato por aquilo que aconteceu no passado. Mas Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim. O fogo de ontem não serve para o altar hoje. Em Israel, todas as manhãs, o papel do sacerdote chegar lá era limpar o altar e colocar um fogo novo. A unção de ontem não serve para hoje. A história da igreja não conduzirá ao futuro da igreja, mas a vida de oração da igreja hoje é que vai conduzir o futuro da igreja, e principalmente a dependência do Espírito Santo. E eu quero falar de mentalidade por quê? Porque no Brasil a gente aprendeu a ter uma mentalidade negativa. As pesquisas dizem que uma pessoa de 40 anos, eu sei que tem muita gente aqui até 40 anos. Quantos tem até 40 anos? 40. 40, levanta a mão. Levanta a mão, e quem tem 40 ou um pouco mais, levanta, deixa eu ver. Muita gente aí. Sabe o que isso significa? Olha para mim. Que se você tem 40 anos de idade ou mais, você já ouviu e processou na sua mente cerca de 350 mil nãos. E aí o problema é que você tem a mente cheia de nãos. Você ouviu o seu primeiro não. Eu lembro da minha filha ouvindo o primeiro não. Foi aqui em Curitiba, ela nasceu aqui, eu era pastor no Bom Retiro. E eu lembro que às vezes ela começou a engatinhar ali pelos 9, 10 meses. E a mãe estava assando aquele frango dia de domingo, porque a gente ia para a igreja, às vezes deixava o frango assando para comer depois que voltava no almoço. E ela queria colocar a mão no forno. E a mãe: não, filhinha, esse negócio aí queima. E se insistisse, a mãe vai lá e dá um tapinha assim. Dá 3 não agora. Não, já disse que não. É assim ou não é? Depois o filhinho quer colocar o dedo na tomada. Ele acha aquele buraquinho formidável. Ele olha lá e fala: ele quer colocar o dedinho. Você fala: não, filhinho, esse negócio aí dá choque. Aí ele insiste. Você vai lá e dá 3 não. Não, já falei que não. E dá um tapinha na mão. E aí a gente cresce numa cultura de não. E se você foi adolescente, jovem, nos anos 80, que foi o meu caso, meu querido, a cultura do não foi forte. Sabe por quê? Lembra do governo Sarney? Inflação 85% ao mês. As maquininhas de marcar. Você no supermercado, você corria o risco de pegar um produto, o cara está marcando já um novo preço.
Verdade, quem viveu nos anos 80, aí foi jovem disso, o adulto sabe disso. Você ia comprar às vezes o produto tinha um preço de manhã e à noite ele tinha outro preço. À tarde tinha outro preço. Era difícil um jovem comprar um carro. Um jovem solteiro comprar um carro. Hoje a meninada faz 18 anos e já tira o carro. Eu lembro, não tinha os consórcios, não tinha as coisas, era difícil. Então a gente cresceu na cultura do não. Onde é que eu estou querendo chegar? E aí você vem para uma igreja como essa, para um pastor que crê, uma equipe pastoral que crê que Deus vai fazer. E aí o pastor começa a pregar as promessas de Deus. Ele começa a falar que Deus cura hoje. Ele começa a falar de milagres. Ele começa a falar de crescimento. Ele começa a falar de conquista. E você, enquanto está no culto, aceita. Mas na hora que você sai por aquelas portas, o teu psicológico te achata, te oprime e diz, não é bem assim. E seu maior inimigo de vencer, às vezes, está dentro de você. É o seu próprio psicológico. Porque a gente cresceu na cultura do não. A Bíblia não é a cultura do não. O cristianismo, para muitos anos, era a cultura do não. Mas o cristianismo é o grande sim de Deus. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz que em Jesus nós temos o sim e o amém para todas as suas promessas. Amém, amados? Então, mesmo que você tenha crescido na cultura do não, como eu quero te convidar hoje à noite a deixar Deus mudar um pouco a sua mentalidade. Seja qual for a sua situação. Sou um pastor batista há 27 anos, de tempo integral. Sei o que é passar no vale da sombra da morte. Eu tive um câncer em 2002, fui paciente um câncer maligno, fui paciente que passou lá no vale. Sabe o vale da sombra da morte, de Salmo 23, Marcos sabe disso. Eu tive um câncer aqui na rinofaringe, atrás do céu da boca, 5 centímetros de comprimento, 3 de largura, 2,5 em cima, do tamanho de um ovo de galinha normal. E as pessoas, não era de alcance cirúrgico, não tinha como. E eu dependi totalmente de Deus. O tempo não me permite. Um outro dia eu conto para vocês como é que foram essas experiências. Eu só quero dizer que você está olhando para um cara curado de câncer há 13 anos por Jesus. 100% curado por Jesus. Então eu sei o que é passar pelas dificuldades. Eu sei o que é passar por um câncer. Eu sei o que é, eu fiquei 45 dias sem ler nem ao dó. A sensação foi pior do que o câncer. Eu sei o que é ficar sem enxergar. E eu sei o que é voltar a enxergar. Porque sempre confiei nas promessas dele. E ele é fiel. Amém, amados? E ele opera as mesmas coisas hoje. E por isso eu quero conversar com você sobre mudança de mentalidade, para que a gente possa ter mentalidade de conquista, para que a gente não caia no conformismo, para que a gente não ache que está bom. Se está bom, pode melhorar. Se melhorar, a gente pode pensar em ficar ótimo e ir em frente. Primeira coisa que quero recordar é o id. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ide de Jesus. E às vezes a gente recita isso, lembra disso sempre, mas é o que é mais ignorado pelo dia a dia da igreja. Para mim o ide de Jesus começa na minha casa e na sua casa, na minha rua e na sua rua. Quando cada um de nós abre a nossa casa e ali a igreja se instala, e ali nós somos ministros de Cristo, ministro da reconciliação dos homens com Deus. Amém, amados? Eu quero começar com uma pergunta: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essas fotos são de prédios lá de Marília, por isso essa é uma foto da prefeitura, está meio derrubadinha, mas em nome de Jesus vai melhorar. Qual é a vontade de Deus? Bom, a teologia batista é muito clara nisso. A vontade de Deus, dá um clique nesse slide, é que todos sejam salvos. Diga isso. A vontade de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então vamos recapitular isso.
Gênesis capítulo 12, verso 3. Quando Deus chamou Abrão, Ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o nosso colega pastor acabou de falar sobre estatística de adolescentes que estão se suicidando, que estão experimentando droga e álcool. E essa é a realidade da nossa cidade. E eu te pergunto, as famílias de Curitiba, todas elas estão debaixo dessa bênção em Cristo Jesus? Não, não estão. Essa palavra que Deus deu a Abraão apontava diretamente para Jesus Cristo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, você sabe disso. Essa é a primeira regra de hermenêutica. E quando você vai para Gálatas capítulo 3, você vai ver, Paulo explica esse texto. E ele diz que esse em ti, Deus estava falando diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Diretamente. Deus estava dizendo: Abraão, vou formar uma nação. E vou enviar um Salvador. E nele, em Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que as famílias sejam benditas, elas precisam conhecer Jesus Cristo. Não como Jesus histórico, mas conhecer Jesus de com Ele caminhar. Amém, amados? Agora, olha o Salmo. Salmo de número 22, versículo de número 27. Diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. O texto está voltando a falar de família. Em ti serão benditas todas as famílias. E agora o texto diz: as famílias das nações se voltarão e se prostrarão diante dele, diante do Senhor. Elas virão e adorarão e se prostrarão diante dele. Vamos ver o que nos disse o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Na outra versão, Deus diz: eu não tenho nenhum prazer na morte do ímpio, mas o meu prazer é que o ímpio se converta e viva. Amém, amados? Isso é tão sério que que o Senhor Deus chega a dizer que Ele vai cobrar o sangue da mão daquele ímpio que morrer e que teve contato conosco, que a gente não testemunhou para ele. Então Deus disse: olha, o meu prazer não é ver ninguém morrendo e ir para o inferno, mas o meu prazer é que eles se convertam e vivam. Agora olha Jesus falando sobre o mesmo assunto. Mateus capítulo 18. Da mesma forma, após Jesus, deixa eu só explicar um pouco, antes de falar esse texto. Após Jesus contar a parábola do pastor que tem 100 ovelhas, e ele conta, está faltando uma, ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. Após dizer isso, olha o que ele diz, explicando que o pastor foi buscar aquela que se perdeu. Ele diz: da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E aí não está se referindo a crianças, está se referindo às ovelhas do Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Jesus agora está dizendo: pode ir, era para ir dando um clique, você está em Gênesis ainda, era só ir dando um clique aí nisso. O que aconteceu? Ai, salvou um slide antigo, me desculpe. Então, da mesma forma, Jesus diz: Pai que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Agora vamos ver o que o grande apóstolo falou sobre isso. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. Ele disse: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Será que você pode esticar o braço assim, direito, bem bonito? É bem bonita, para Jesus. Se você não tem artrite, bursite, artrose, qualquer coisa aí, levanta bem alto o seu braço, em nome de Jesus. Diga assim: Deus deseja. Bem bonito. Deus deseja que todos os homens, e claro, aí é no sentido genérico, vamos lá. Diga: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora diga assim: se essa é a vontade de Deus,
é a minha vontade também. Meu querido, porque desenvolver outra teologia. Eu fico pensando em algumas pessoas, pastores e líderes, igrejas, servem a um Deus muito ruim. Porque a declaração do Deus da Bíblia é que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas alguns estão contentes com as suas igrejas lá com 100, com 120 membros, com 150, e dizendo, tá bom, porque são poucos os que se salvam. Falando, que Bíblia você está lendo? O Deus da Bíblia quer que todos sejam salvos. E se você é um filho dele, no mínimo você precisa concordar com ele. Amém, amados? Porque pensar diferente de Deus é pecado. Se Deus quer que todos sejam salvos nessa cidade, essa igreja tem que pensar como Deus. Tem que pensar e desejar, orar e clamar e chorar e dizer, o Senhor quer que todos sejam salvos, eu também quero. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, eu também não tenho. O Senhor quer salvar e ensinar a todos, eu quero isso, Senhor. Amém, amados? É diferente de orar pelas dores de barriga. É diferente de orar por carro, por casa, por coisa. É diferente. É orar por aquilo que fez com que Jesus morresse na cruz. É dar a vida por aquilo que Ele deu. 1 Pedro, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer para a gente. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Diga todos. Diga todos. Todos. E aí o Marcos, pastor Marcos, é professor de seminário. Ele fez pesquisa no hebraico, no grego, em inglês, português. E chegou à seguinte conclusão, que a palavra todos significa todos mesmo. Ok, querido, rapidamente eu só quis recordar com você que lá na chamada de Abraão, Deus já via as famílias sendo benditas em Cristo Jesus. Lá no Salmo ele diz, as famílias virão. Lá em Ezequiel ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Jesus diz, Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Paulo diz, Deus quer que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro vai dizer, olha, Deus é longânimo, porque Ele está esperando que todos se arrependam. E aí o que a igreja aqui vai dizer? A igreja, os salvos, tem que falar a mesma linguagem. Como é que a igreja começa a conquistar isso que Deus quer? Olha o que diz Salmo 2:8. Salmo 2, verso 8. A palavra diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu sei que tem muitos pastores aqui, e talvez eles vão pensar, pastor, esse salmo é messiânico. Que beleza, ele é messiânico mesmo. Por isso mesmo que você tem que pedir. Porque nós não pedimos nossas cidades para nós. Nós pedimos para o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos então, se é messiânico, vamos então para Romanos. Vamos fazer um link, Salmo 2:8 com Romanos 8, 16 e 17. Olha o que está em Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora lê comigo o que está em vermelho. Aí está em negrito, está sublinhado, vamos lá. Eu estou usando outra coisa aqui, vamos lá? Só até aí. De novo, vamos lá? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então o Salmo 2:8 é para a igreja pedir, porque você faz parte dessa herança. O Salmo 2:8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você é filho e você é herdeiro. Então peça às nações. Comece pedindo a sua rua, o seu bairro, esta cidade. E você vai ver a glória de Deus começar a encher essa cidade, como as águas cobrem o mar. Amém, amados? Amém. Você é filho, você é herdeiro. Por isso a mentalidade tem que ser não alcançar apenas um pequeno grupo. Pensar em alcançar a cidade é ter a mente de Cristo. Porque não concordar com Deus é pecado. Olha, eu quero ir para vocês para Isaías 54.
Isaías capítulo 54, versículos de 1 a 3. Isaías 54 é uma palavra tão séria, e eu quero pensar nessa palavra. Eu vi muitas vezes no nosso próprio meio os pastores e igrejas citando essa palavra quando iam construir um novo prédio, um novo templo, quando iam construir um outro prédio. Essa palavra pode até ser usada para a construção de prédio, mas ela não foi escrita para a construção de prédio. Ela fala de influência, de quem quer ter mais influência, de quem quer ir além, de quem não quer ficar limitado. E o texto então diz: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Agora o texto continua e diz, o próximo texto: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeça, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Igreja Alameda, Princesa Isabel, você, não é mais Princesa Isabel, desculpa, Igreja Batista Alameda, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Vocês precisam crer nessa palavra, irmãos. Essa é uma palavra da Bíblia, e eu quero lançar essa palavra sobre vocês. Levante sua mão bem bonita, Igreja Alameda. Diga: transbordaremos. Como quem crê, não quem duvida. Diga: transbordaremos para a direita, para a esquerda, diga: para todos os lados, e nós alcançaremos as nações. Diga: da Alameda para as nações. Aleluia! Querido, como igreja de Jesus, nós somos a luz da cidade. Diga isso: como igreja somos a luz da cidade. É aquele texto de Mateus 5 tão conhecido nosso. Eu só resumi. Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A igreja é a luz da cidade. Bill Hybels vai dizer que a igreja é a esperança do mundo. Amém, amados? Eu gosto muito de pensar nessa frase do Dr. Bill Hybels, porque o povo está decepcionado com a política. Qualquer brasileiro de bom senso está decepcionado com a corrupção desse país. O povo está decepcionado com a política, com a polícia, com a saúde. Quem está contente com os hospitais públicos? Quem não depende disso, jóia, mas quem depende? Quem está contente? Quem está contente com a violência das ruas da nossa cidade? Quem está contente com a criminalidade? Ninguém. Ou seja, o povo está insatisfeito com as organizações, com aquilo que poderia dar um certo equilíbrio. E mais, muita gente já está descontente com a economia. E resta quem? Mas eu quero te dizer uma coisa: o povo também está descontente com a igreja que está aí. Mas no meio de tanta coisa errada que está aí, Deus levanta a igreja verdadeira. Amém, amados? A igreja que é sal e luz, não o sal que perdeu o sabor. A igreja comprometida com a santidade e ainda comprometida com a mensagem da cruz até o fim. A igreja comprometida com o discipulado. A igreja que não se aliena, mas a igreja que faz a diferença. Amém, amados? Vamos adiante. Isaías 60. Isaías 60 foi tão usado pelas mensageiras do rei. Mas mais uma vez, deixa eu dizer, foi usado. Mas esse texto também não foi escrito para a mensageira do rei. Nesse texto, Jesus, o Senhor olha para Israel, mas esse texto hoje é para a igreja. Olha, eu quero liberar essa palavra sobre a igreja. E quero liberar essa palavra de uma maneira profética sobre essa igreja. A Bíblia diz: dispõe-te e resplandece,
porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Agora, preste atenção, igreja. A realidade do mundo é o que você vai ler agora. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja Alameda, aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti. Se for para Jesus, faça bem melhor. Amém, amados? A escuridão cobre as trevas, escuridão espiritual. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre você. Abacuque 2,14 é uma promessa. Abacuque 2,14 diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por muitos anos eu li esse texto. E aí os pré-milenistas vão dizer: não, pastor, isso aí é lá para o milênio, no reino milenial de Jesus sobre a terra. Eu quero te dizer que pode até ser, mas para começar, você nem sabe se vai ter milênio aqui na terra mesmo. Na área de escatologia ninguém tem palavra final. Então eu comecei a pensar, e eu sempre orei esse texto. Logo que cheguei em Marília, a igreja tinha 100 e poucos membros. Eu mandei fazer uma placa bem grande de aço e coloquei lá numa parede do prédio da igreja. Marília se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu comecei a orar isso, orar. Mas sabe, eu mesmo não entendia esse texto. Por muitos anos eu li esse texto e eu não entendia. Eu pensava que de repente viria a ser uma auréola boreal, alguma coisa assim, que ia encher a cidade, que ia acontecer alguma coisa assim. E um dia eu estava orando e eu gosto de perguntar para o amado Espírito Santo. Eu disse: querido Espírito Santo, como é que essa cidade vai ser cheia do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar? E nitidamente ele disse: Domingos, a cidade vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, quando você tiver uma célula poderosa em cada rua, de cada bairro, em cada quarteirão. E ele disse com todas as letras: porque a minha glória se manifesta através dos meus filhos. Eu nunca mais precisei ficar pensando que isso é para o milênio. Eu creio que esse é o papel da minha igreja lá em Marília e da sua igreja aqui nessa região da cidade. Encher essa região e encher essa cidade de células poderosas, de pessoas cheias do Espírito Santo, que realmente manifestam a glória de Deus onde estão. Então a cidade será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, quando a igreja fizer a parte dela. Posso ouvir um amém, igreja linda de Jesus? Estou pedindo isso para vocês, que eu estou tentando pregar como eu prego na minha igreja. O pastor disse que era para eu me sentir em casa. Então a nossa visão é a transformação da cidade pelo Evangelho de Jesus. Essa tem que ser a visão. A cidade transformada. Querido, não precisa cair na ilusão que de repente um partido vai chegar lá no Planalto, vai assumir o governo, vai baixar alguns decretos de lei, ou os senadores, os deputados vão fazer algum projeto de lei e vai mudar a nação, ou o Supremo vai fazer alguma coisa que vai mudar. Não vai ter mudança. Só tem uma esperança para a sociedade: é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. É a igreja verdadeira. Nossa missão na cidade enquanto igreja é transformar as fontes de morte em fonte de vida e as fontes de maldições em fontes de bênção. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos ler um texto sobre isso. Esse texto está em 2 Reis 2, de 19 a 21. O profeta Eliseu tinha acabado de assumir, tinha acabado de receber a capa de Elias, que havia caído no arrebatamento de Elias. Ele pega a capa, ele atravessa o Jordão de volta, e quando ele chega, a primeira cidade é Jericó, e ele chega em Jericó, e olha o que acontece. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como vê meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram.
Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor. Agora, igreja, aprende um princípio. Quando você aplica a palavra de fé com a autoridade do nome de Jesus. Eu falava isso hoje com o pastor Lobo. Nós almoçamos junto, conversamos, foi muito legal. E eu estava falando que a igreja batista, de um modo geral, ela já flui bem no que diz respeito. Jesus exerceu 3 ministérios. Diga assim: profeta, sacerdote e rei. E aí a igreja tem que ter os mesmos ministérios: profecia, profetizar, ser sacerdote. O que é a profecia? O profeta representa Deus para os homens. O profeta é a voz de Deus para os homens. Isso aqui que eu estou fazendo é profecia, proclamar a palavra. Quando você dirige uma célula, quando você ensina lá, você está profetizando, está proclamando. O profeta ensina, prega e assim por diante. Eu não tenho tempo de secar isso aqui. O sacerdote, a Bíblia vai dizer o tempo todo que a igreja somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real. O tempo todo. E aí o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. É quando a igreja intercede pela cidade. É o papel sacerdotal. Mas o terceiro papel da igreja é rei. Ô pastor, é Jesus, profeta, sacerdote e rei. E sempre que você for fluir, rei significa autoridade. O ide só é possível quando estamos debaixo da autoridade de Jesus. Antes de mandar ir, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, debaixo dessa autoridade vão. Com essa autoridade, cura os enfermos. Com essa autoridade, expulsa os demônios. Com essa autoridade, ressuscitem os mortos. Eu até tenho um pequeno vídeo aí, mas o tempo não vai dar, mas eu posso deixar aí com vocês. Ano passado, estive na Índia. 18 dias visitando as igrejas que apoiamos lá no norte da Índia. Missionários brasileiros lá. E um dos cultos, muito cansativo, no interior do interior, lá não sei nem aonde, porque eu estava sendo guiado pelo missionário lá. Eu já estava muito cansado com a nossa equipe, mas nós oramos por um garoto de 8 para 9 anos que nunca tinha dado um passo. E ele não falava. Está bem aí no meu... WhatsApp, esse vídeo, Valdo. Se você quiser salvar, eu mostro no final para eles. Não, está no WhatsApp. Aí, nós oramos por esse garoto. O pai trouxe ele era todo mole, parece que não tinha músculo. Mas pensa numa situação grave. E nós oramos por ele. Nós oramos por ele. E nós oramos. E ele começou a andar na hora. E ele começou a falar. Um ano depois, o missionário esperou um ano. Ele foi muito cauteloso. Filmou o mesmo garoto na mesma igreja. Ele está lá na igreja agora com mais de 10 anos. Andando, correndo, falando e testemunhando de Jesus. Era numa tenda tão simples, num lugar tão simples. Depois do WhatsApp, acho que não sei se vai dar para passar, porque é um que o Naya me passou, tá aí. Assim, Naya. Agora olha para cá. Eu estou dizendo isso porque nesse texto, o profeta Eliseu está com uma situação. E como é que ele diz? As águas causavam esterilidade. Se uma mulher grávida tomasse daquela água, ela abortava. As águas causavam morte por onde passava. Se um animal tomasse, abortava. E Eliseu joga o sal e diz: olha, no passado, ele fala em nome do Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra. Leia, igreja, segundo a palavra. Eu pensei que estava escrito assim: segundo a palavra que Deus tinha dito. Quem fala a palavra da fé com autoridade é a igreja, é o povo de Deus. Em Marília hoje, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Os maiores milagres acontecem nas células. Toda semana tem milagre nas células. Nós criamos na célula um negócio chamado cadeira do milagre. Então a célula se reúne e depois no final eles pegam uma cadeira. E nós colocamos um negócio de TNT chamado cadeira do milagre. Quem precisa do milagre, senta ali. A célula toda vem, põe as mãos e ora em nome de Jesus. E são cada milagre. Antes de eu trabalhar com célula, igreja, meu telefone vivia tocando de madrugada.
Pastor, vem expulsar um demônio aqui. Tinha dia que eu até desligava, porque eu não queria mais ficar. Pastor, tá fazendo, pastor, vem isso, pastor, pastor. Rapaz, hoje dá até saudade, isso não acontece mais. Porque nós ensinamos o nosso povo a agir com autoridade. E eles expulsam os demônios, eles curam os enfermos. Tem milagre de cura de câncer. Gente que estava fazendo diálise, gente que estava em situação, gente que com os rins paralisados. Todo mundo curado para a glória de Deus. Não depende do pastor. É o corpo, é o povo fazendo a obra. É a liderança, é o resgate do sacerdócio universal de todos os salvos. Você viu, amém? Então Eliseu vai lá e fala a palavra. No Brasil, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o que teve de jargão nesse Brasil? O que teve de jargão? Os pessoal fizeram jargão, colocavam no vídeo de trás do carro, está amarrado. Lembra do famoso está amarrado? E eu te pergunto, amarrou o quê? Não amarrou nada. Não adianta, querido, você passar naquela esquina onde tem aquela garota de programa, ou aquele travesti fazendo programa, e olhar e falar, abrir o vidro, ou mesmo dentro do carro e falar, está amarrado. Não amarrou nada, cara. No outro dia ele está lá no mesmo lugar. Quer amarrar? Vai lá e ganha aquela garota para Jesus. Vai lá e ganha aquele rapaz para Jesus. Vai lá, porque a sua missão, igreja, é transformar as fontes de morte em fonte de vida e as fontes de maldições em fonte de bênção. Em frente a uma das principais bocas de fumo de Marília, nós colocamos uma célula poderosa e nós estamos ganhando gente lá na boca da favela. E de vez em quando no nosso encontro vai traficante, vai tudo que você não imagina que aparece lá. Quando começa a crescer, meu querido, a rede puxa todo tipo de peixe. Mas a gente tem que fazer a limpeza, amém, amados? Aí entra o Ministério da Libertação. Aí entra uma série de coisas. Porque não adianta você dizer assim, eu vou trazer para cá só os bonzinhos. Quando a nossa igreja começou a crescer, eu lembro bem que uma esposa de um empresário lá da igreja, que tinha vindo para a igreja, ela não estava entendendo ainda bem. Ela chegou para mim, apontou o dedo bem no meu rosto, assim, no meu escritório. E ela trouxe a filha ainda. Ela disse, você tem que definir que tipo de igreja você quer. Que tipo de gente você quer na igreja. Você vai fazer uma igreja para ricos ou para pobres? Eu disse, eu já defini. Você está enganado, eu já defini. Eu quero todos aqueles que o Senhor Jesus trouxer. Não importa a classe social. Não importa. A minha igreja para a cidade até é uma igreja considerada de classe média para a cidade. Mas não importa. Eu não estou lá para escolher, eu estou lá para cuidar daqueles que Jesus mandar. Nosso slogan lá é amor e cuidado. Porque nós temos que amar e cuidar bem. Ok. Quantos gostariam de viver um Pentecostes? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bom. Quantos gostariam de praticar o discipulado à maneira de Jesus e dos apóstolos? Quantos aqui têm um sonho de viver pelo menos mais uns 35 anos? Fala, pastor, eu quero viver pelo menos mais 35. Levanta a mão, deixa eu ver. Já tem gente entregando os pontos aí? Se você não quer viver mais, eu vou pedir para o pastor Sebastião para fazer aquela oração lá. Ele me contou uma história perigosa para os diáconos ontem. Ele também sabe da história. Os diáconos estavam dando muito problema. E o pastor orou, Deus, ou ele ou eu. Né? No primeiro mês morreram 2 diáconos. No segundo morreram 3. Os outros pediram tudo demissão. É sério, isso aconteceu numa igreja lá no Rio de Janeiro. Eles sabem a história, o pastor Batista. Então, se você não quer mais viver, eu pedi para ele fazer a oração da transferência. Você vai sair da igreja militante para a igreja triunfante. Andar de cima. Brincadeira à parte. Vamos lá. Um Pentecoste por dia, slide 28. Um Pentecoste por dia. Pedro ganhou 3 mil. 3 mil pessoas. Aí tem uma pergunta dentro desse slide. Mais um.
Se essa igreja tivesse um Pentecoste por dia, vamos imaginar que a igreja Alameda tivesse um Pentecoste por dia, tem uma pergunta: quanto tempo vocês levariam para alcançar as nações? Quanto tempo? Ganhando 3 mil pessoas por dia. Nada mal, porque por ano daria 1.095.000 pessoas, mas hoje o mundo tem 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Vamos chegar ao final do ano com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Então, quanto tempo levaríamos para alcançar esses 7 bilhões e meio? Lá para o próximo. Um Pentecoste por dia, 3 mil horas por dia, então 1.095.000, nós levaríamos 6.400 anos. Mais um clique aí. Quanto tempo? 6.400 anos. Fala assim, é demais. Diga, é demais. Não vai ter mais nem ossinho seu, nem meu nesse período. Não sobra mais nada. Daqui 6.400 anos, é isso? Agora, e aí depois disso a gente vai encerrar. Presta atenção. Vamos agora pensar o contrário. Um discipulador fazendo um discípulo por ano. Um discipulador, em vez de um Pentecoste por dia. Eu não tenho nada contra o Pentecoste, eu também quero. Mas agora vamos pensar o contrário do Pentecoste. Um discipulador fazendo um discípulo por ano e treinando para repetir o processo. A mesma pergunta, né? Treinando para repetir o processo. Cada discípulo fazendo outro discípulo e continuando. A mesma pergunta: quanto tempo levaria para alcançar as nações? Vamos ver isso rapidamente? Vocês estão comigo? Vamos lá. Agora você vai comigo aí, pode botar o slide todo no começo de cada coisa. Primeiro ano, 2 discípulos. Você fala muito pouco, né? Diga muito pouco. Segundo ano, 4 discípulos. Terceiro ano, 8 discípulos. Quarto ano, 16. Quinto ano, 32 discípulos. E vamos. Vamos aí? Pode colocar mais? Pode colocar o slide todo. Só no final que você vai colocar um por um. Sexto ano, 64 discípulos. Sétimo ano, 128 discípulos. Oitavo ano, 256 discípulos. Nono ano, 512 discípulos. Décimo ano, 1.024 discípulos. Começa a melhorar. Mas vamos lá. Aí, mais um pouco. 11º ano, 2.048 discípulos. 12º ano, 4.096 discípulos. Todo mundo fazendo o mesmo processo. Vamos imaginar isso. 13º ano, 8.192 discípulos. 14º ano, 16.384 discípulos. 15º ano, 32.768 discípulos. Vamos ao próximo slide. 16º ano, 65.536 discípulos. 17º ano, 131.072 discípulos. 18º, 262.144 discípulos. 19º, 524.288 discípulos. 20º ano, 1.048.576 discípulos. 21º ano, 2.097.152. 22º ano, 4.194.304. 23º ano, 8.388.608 discípulos. 24º ano, 16.777.216 discípulos. E 25º ano, 33.554.432 discípulos. Vamos lá. 26º ano, 67.108.864. 27º ano, 134.217.728 discípulos. 28º ano, 268.435.456 discípulos. 29º ano, 536.870.912 discípulos. 30º ano, diga assim comigo, 1 bilhão. 1.073.741.824 discípulos. Agora vamos um a um a partir do próximo slide, tá bom? Vocês estão indo super bem aí. Verdade. Eu não estaria pregando sem eles lá. A gente é uma equipe aqui. Amém? 31º ano. Diga 2 bilhões. 2.147.483.648 discípulos. 32º ano. 4.294.967.296 discípulos. 33º ano. Lê comigo, igreja. Vamos lá? 8 bilhões. 8
Lê de novo, igreja, bem alto. Diga 8 bilhões. Em quantos anos? Isso aí não é cálculo meu, está nos livros. Está em vários livros sobre discipulado. A idade de Jesus. Você entende por que Jesus mandou fazer discípulos? Mandou ir fazer discípulos. Porque se essa geração da igreja se despertar e orar para valer, que despertamento não seja apenas canção, mas se despertar para a oração e para o discipulado, eu quero dizer uma coisa, começando com essa igreja, e que cada igreja fazendo a sua parte, nós, igreja, cumpriremos a grande tarefa da evangelização dos povos ainda na nossa geração. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Eu estou te mostrando uma coisa, que a igreja pode cumprir a grande tarefa ainda na nossa geração. Eu sei que talvez você tenha um pouco mais de 60 anos, mas não entregue os pontos não, porque Moisés começou o ministério com 80 anos e ficou mais 40. Esse ano eu sepultei uma membro da minha igreja, agora no finalzinho de fevereiro, ela já ia fazer 104 anos, e era uma intercessora de mão cheia. Eu estou com outra lá que vai fazer 103 anos, então fala assim, eu vou ter vida longa para fazer muitos discípulos para Jesus. Eu não acredito, nunca estou ouvindo. É assim que você grita gol com o seu time? Diga, eu vou ter vida longa para fazer muitos discípulos para Jesus. Porque se for para você ficar ocupando a terra inutilmente, tchau. Verdade, querido. É verdade. O que está em João 15? João 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E olha o que Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. Se você está ocupando a terra inutilmente, não está fazendo discípulo, se você não está fazendo discípulo, está ocupando a terra inutilmente. E você vai ser cortado pelo Pai. E o que dá fruto, faz discípulo, ele limpa para produzir mais fruto ainda. Está na sua Bíblia, querido, é só ler a Bíblia. Quem é que corta quem não dá fruto? Responde, igreja, quem é que corta? Deus, o Pai. Então quem não dá fruto tem que ser cortado mesmo, está ocupando a terra inutilmente. É duro essa palavra, né? Mas é a verdade. Você não tem como fugir dela. Quanto tempo alcançaremos as nações? Dá um clique aí, diga 33 anos. Amém? A questão é, para isso começar, para isso acontecer, tem que começar com um discipulador e um discípulo. Então em 33 anos cumpriremos a grande tarefa. E a pergunta é, estamos esperando o que, igreja? Estamos esperando o que? Eu conversava com o pastor Josué Campanha antes de ontem, nós estávamos falando sobre informações. Eu sou amigo do Josué desde que nós éramos jovens, bem jovens, membro da Jumoc, lá atrás, faz tempo, direto do túnel do tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a gente continua amigos até hoje. E quinta-feira nós jantamos juntos mais uma vez, lá em Marília. Ele é da CEPAL, ele é um líder que eu gosto muito, admiro muito. Pastor Josué Campanha. E nós estávamos falando sobre informações que as crianças recebem na igreja. E aí a igreja enche a criança com 3, 4 informações para o domingo. E logo elas não querem saber da igreja. E nós estávamos falando que no meio judaico, eles recebiam uma informação por semana. E era o suficiente para meditar naquilo, para viver aquilo, para praticar. E eles eram firmes até o fim. Um bom batista de 30 anos. Quem aqui já tem 30 anos de convertido? Levanta a mão, deixa eu ver. 30 ou mais, levanta a mão. 30 ou mais, a minha mão está levantada. Eu estou com 36. 30 anos ou mais, levanta a mão, deixa eu ver. Sabe quantos sermões vocês já ouviram? No mínimo 6.000. E eu te pergunto, o que você fez com os seus 6.000 sermões? Você já tinha que ser PhD, DD, em alguma outra coisa, não sei. A questão é, a gente recebe tanta informação e pratica quase nada. Por isso que lá nós, na célula, estudando o sermão de domingo, para a gente voltar no assunto. Voltar no assunto. As crianças estudam o mesmo assunto de domingo, em casa e na célula. Para a gente voltar no assunto.
vai afirmar aqueles valores. Eu tenho mais de 50 células de crianças. Eu tenho 2 garotos de 10 anos, cada um são gêmeos. A célula deles tem mais de 30 meninos. Mais de 30 meninos. Se você for lá, eu coloco eles no microfone para pregar para você. Nós temos o treinamento das crianças também. E as crianças também estão ganhando vidas para Jesus. Muitas crianças. Muitas. Mas o discipulado das crianças com os pais. Deixa eu só caminhar para o final. Só quero recordar mais umas 4 promessas e vamos orar. Vamos passar a régua. Como está escrito, Romanos, vamos para o slide 40. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Isso não é para o milênio, isso é para agora. Amém, igreja? Você tem a palavra. Essa palavra está lá em Isaías e repetida em Romanos 14, 11. Filipenses 2, 10 e 11, que a gente conhece tão bem. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 7, 9. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E tinha brasileiro lá. Olha aí, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a iniquidade tem se multiplicado nesse país como nunca antes. As imagens, eu vi algumas imagens, não na TV, que eu não fico, dificilmente eu vejo TV, é o mínimo do mínimo possível. Mas eu recebi alguns vídeos no meu próprio celular. As imagens da marcha gay mostram isso, a multiplicação da iniquidade. Mas não é só lá na marcha gay, em tudo que é esfera da nossa sociedade. A iniquidade tem que ser multiplicada. Parece que está havendo até um avivamento satânico. Mas olha para mim, igreja, eu vou te dar uma notícia. Nesse livro aí que você carrega, levante a sua Bíblia, se você a trouxe. Levante a sua Bíblia. Agora à noite eu estou só com o iPad aqui. Levante bem alto a sua Bíblia. Nesse livro aí, a palavra da verdade, a infalível, mantenha ela levantada. A infalível palavra de Deus. Está escrito como é que a história vai encerrar. E eu quero te dizer, igreja de Jesus, a história da humanidade não se encerrará com a vitória de Satanás e nem com a multiplicação da iniquidade. A história da humanidade se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Com o triunfo de Jesus e a sua igreja. Com o triunfo de Jesus e a sua igreja. Eu quero te dizer uma coisa, eu creio tanto em Jesus. Eu creio tanto em Jesus. E eu creio tanto nessa palavra. Eu quero te dizer uma coisa hoje. O céu será mais povoado do que o inferno. Eu creio nisso. Jesus venceu na cruz. E Ele continua como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Para a gente orar hoje à noite. Mais um clique. João viu a grande multidão que ninguém vai poder contar. É assim que a história vai encerrar. Mas a pergunta é... volta um pouco. A pergunta é... quantas pessoas dessa grande multidão serão seus discípulos? Volta mais um. Deixa eu fazer a pergunta de novo para você. Quantas pessoas da grande multidão que João viu serão seus discípulos? Vou repetir para você nunca esquecer. Quantas pessoas da grande multidão? Não é esse ainda. Volta mais um. Quantas pessoas da grande multidão serão seus discípulos? Eu li um livro alguns anos atrás, chamado 90 Minutos no Céu, escrito por um pastor chamado Don Pipe. E aí depois eu nem li todo, fui para os Estados Unidos, visitar algumas igrejas lá. E depois de uma semana lá em Los Angeles, eu fui para o Texas, na cidade de Houston, no Texas. E eu fui visitar um domingo uma igreja batista, uma igreja muito bonita. Eles compraram uma área um pouco fora de Houston, você viaja um pouco pela rodovia.
E depois você chega na igreja. Igreja linda, linda, linda. A igreja devia ter uns 15 anos na época e uns 15 mil membros. Uma igreja multicultural, multirracial. Ministro de música negro, pessoas brancas e negras, porque nos Estados Unidos tem muito disso ainda. Igreja só de negros, só de brancos e só de latinos. Mas é uma igreja multicultural, multirracial. E ela devia ter uns 15 mil membros. E quando eu cheguei lá, o pregador da manhã era o Don Piper, um pastor batista. E ele estava lançando o livro dele naquela manhã, naquela igreja. 90 minutos no céu. E ele começou a dar o seu testemunho. Que ele saiu de um retiro de pastores, ele é um pastor batista, lá em Houston mesmo. E um caminhão dirigido por um preso passou por cima do carro dele, ele teve 65 fraturas. E ele morreu na hora. Mas atrás dele veio um outro pastor batista, mas que crê na Bíblia. Não como esses que não creem. Porque está cheio de gente aí que não crê mais na Bíblia, como palavra de Deus. E esse pastor se ajoelhou do lado daquele corpo lá e orou 90 minutos pela ressurreição dele, sem parar. Só que o Don Piper começou a compartilhar que quando ele chegou no céu, ele começou a compartilhar com tanta clareza o céu. Ele não disse, eu não vi Deus, eu não vi nada disso. Mas ele começou a escrever uma coisa que eu achei maravilhosa, eu quero dizer para você. Ele disse assim, quando eu cheguei no céu tinha uma comissão de recepção. E ele disse, a comissão de recepção eram os meus discipuladores. Os meus discipuladores. Eu amei isso. Ele disse, eu vi meus avós, eu vi meus pais, mas quem me recebeu foram os meus discipuladores. Vou repetir a pergunta, quantos daquela grande multidão serão seus discípulos? A Bíblia não quer que a gente tropece aqui e caia acolá, como a gente cantava lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. O alvo de Deus é 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O céu será mais povoado do que o inferno. Hoje, nesse lugar, Deus está chamando você para levantar os seus olhos. E para você entrar no discipulado e nas células e dizer, pastor, eu junto com o Senhor fomos chamados para povoar o céu. A igreja é chamada para povoar o céu e despovoar o caminho do inferno. Deixa eu concluir dizendo uma coisa a você. A pergunta é, como é que você quer encerrar a sua vida aqui na terra? Como você quer encerrar? Vamos ficar em pé? Como você quer encerrar? O pessoal do louvor pode vir aqui? Ok. Deixa eu dizer uma coisa a você. Houve um médico muito famoso da Inglaterra, chamava David Livingstone. Um dia David Livingstone resolveu deixar tudo em Londres e foi para o coração da África. Lá ele deu a sua vida. E ele morreu numa pequena aldeia. As autoridades mandaram buscar o corpo de David Livingstone, a autoridade inglesa, porque o governo inglês queria fazer algo especial em memória de David Livingstone. Quando as autoridades chegaram lá, aqueles indígenas simples do coração da África falaram, olha, vocês podem até levar o corpo do David Livingstone, mas o coração dele é nosso. E eles abriram o peito, tiraram o coração. As igrejas se juntaram e fizeram um grandioso culto de avivamento em memória de David Livingstone. Tem tanta coisa bonita sobre ele. Os missionários que foram substituídos chegaram numa aldeia, começaram a falar de Jesus, e os indígenas disseram, Jesus viveu aqui. Eles falaram, não viveu, viveu. Os missionários diziam, Jesus era bondoso, curava, ensinava. Ele viveu aqui. Mas o nome dele aqui era David Livingstone. Esse é o tipo de gente que o Senhor quer levantar hoje. Gente que encarna Jesus. Gente com o caráter de Cristo. Gente que não vive para o material. Gente que vive para o reino de Deus. Eu quero concluir dizendo uma coisa. Quando trouxeram o corpo de David Livingstone, o governo promoveu uma homenagem em carro aberto nas ruas de Londres.
ao lado daquele carro, um velhinho de mais de 80 anos ia do lado chorando o tempo todo. Do início do cortejo até o fim tinha um velhinho, cabelos bem brancos, chorando desesperadamente. Um repórter não aguentou, chegou perto daquele senhor e disse: por que o senhor está chorando tanto? E aquele senhor disse: porque quando estávamos na faculdade de medicina, eu e o David fomos chamados, mas só ele obedeceu. Agora não dá mais tempo para mim. Nós não fomos chamados para contar história, nós somos chamados nessa geração para fazer história. O livro de Atos, o último capítulo ainda está em aberto. Ele não será escrito com tinta e caneta, mas com a ação de uma igreja que anda no Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo. A pergunta é: você quer encerrar como David Livingstone? Aquele homem disse: eu ganhei muito dinheiro, construí casas, eu tenho dinheiro aplicado. Ele disse: mas eu estou encerrando frustrado e arrebentado, não dá mais. David Livingstone deixou a fama, o dinheiro e foi para o coração da África. Ele era um médico muito famoso. Eu não estou dizendo para você ir para a África. Eu estou dizendo para que a partir de hoje a sua casa seja uma igreja e você se torne um ministro de Cristo. Eu estou dizendo, é o que eu preguei, que você tenha a mentalidade de conquista dessa cidade junto com o seu pastor. Que você pague o preço do jejum, da oração, dizendo: custe o que custar. Não vou viver por esse mundo capitalista, materialista. Eu vou viver para Jesus e o seu reino. Que você não use as pessoas. O cristianismo hoje é um cristianismo tão falso que ele usa as pessoas, pisa nas pessoas para conseguir as coisas. Porque o cristianismo atual ama as coisas e despreza as pessoas. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, eles amam a Jesus, eles amam as pessoas e apenas usam as coisas. Apenas usam as coisas. Apenas usam as coisas para cumprir a sua missão nessa terra. O céu será mais povoado que o inferno. Quantos daquela multidão que vai habitar o céu eternamente serão seus discípulos? Quantos discípulos você quer receber? Eu acredito literal naquilo que o pastor Don Pipe disse. A comissão de recepção eram os meus discipuladores. E depois de 90 minutos no céu ele voltou. Jesus disse: olha, tem um pastor que não cessa de clamar por você, você precisa voltar. Eu quero chegar lá, eu já tenho muitos amigos lá. Mas eu quero também levar muitos discípulos. E se eu puder hoje plantar uma chama de avivamento no seu coração, eu quero que você se incendeie por Jesus novamente. Jesus, Jesus. E que você comece a dar a vida por aquilo que Jesus deu a vida na cruz, pessoas. Pastor, vem para cá. Enquanto essa música está sendo tocada, se você quer fazer esse nível de comprometimento, corre aqui para frente. Nós não temos tempo, mas corre para cá. Mas vem bem para frente mesmo, corre aqui na frente. Não importa a sua idade. Você pode encerrar como David Livingstone, dando a vida por Jesus e pelas almas. Ou você pode encerrar como aquele velhinho, chorando, dizendo: eu construí um patrimônio, eu tenho dinheiro, mas eu não sou feliz, estou arrebentado porque vivi para as coisas. Você pode continuar vivendo para esse mundo materialista, gastando seu dinheiro no templo chamado shopping center, para o Deus desse século. Ou você pode dedicar-se a Jesus, com tudo que você é, com tudo que você tem, e dizer: Deus, eu vou viver a única vida que vale a pena. É viver para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. Curva a sua cabeça. Eu vou orar, depois o seu pastor vai orar por você. Se você pode, em todo o auditório, se for possível, quero pedir que você se ajoelhe, se for possível. Se for possível. Mas eu quero te dar um tempinho para você orar, porque se só eu orar, não vai mudar muita coisa, mas se você orar e falar o seu nível de compromisso, Jesus está aqui,
Ele está presente aqui. E Ele vai ouvir. E tudo que Ele quer é um coração disponível. Todos podem ser usados pelo Espírito Santo para ganhar muita gente para Jesus e cuidar bem delas. Amado Jesus, somos tão gratos a Ti por tão grande graça, tão grande amor, tão grande misericórdia, tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo pastor Sebastião, a sua esposa, a sua família. Obrigado pela visão que o Senhor deu a ele. Obrigado pela equipe pastoral desta igreja. Obrigado por esta igreja, por cada pessoa que aqui está. Mas Deus, eu venho diante da Tua face, em nome de Jesus, como intercessor por este povo. Pode dizer, Deus, comece uma nova história nesse momento. Uma nova história, uma história de avivamento sem precedentes. Deus, eu oro que essa igreja comece a viver dias de céu aberto. Dias de céu aberto. Meses e anos de céu aberto. Deus, eu oro que essa igreja comece a viver um avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Que este lugar seja lugar de avivamento. Mas eu oro que essa igreja também, Senhor, alcance cada casa desse bairro, cada apartamento, cada família, Senhor, seja alcançada por esta igreja. Faça dessa igreja uma igreja que ande ajoelhada diante do Senhor. Uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que ama, uma igreja que não vive para as coisas deste mundo, mas um povo apaixonado por Jesus, que vive só para Jesus e para servir as pessoas. Deus, gera um avivamento, quebra as cadeias que precisam ser quebradas. Pai, esse povo é Teu, esse povo Te ama, esse povo responde ao Teu Espírito, eles creem na Tua palavra. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, marca a história de Curitiba através dessa igreja. Marca a história, marca a história, marca a história da cidade através dessa igreja. Pai, que o pastor Sebastião e a sua equipe e essa igreja vivam um avivamento tão poderoso, coisas que seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram, e nem mesmo eles se imaginaram. Mas o Senhor tem para aqueles que Te amam. E aqui está um homem que Te ama, uma igreja que Te ama. Faz isso nessa igreja, Senhor. Pai, traz sobre essa igreja uma unção de crescimento, de frutificação, de multiplicação. Faça de cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça que aqui está. Faça de cada um deles pai e mães de multidões. Pais e mães de multidões. Pais e mães de multidões. Que o menor deles venha a ser 1000, para o louvor da Tua glória. Eu declaro, Pai, eu creio, está ligado na terra, está ligado no céu. Será assim, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante-se. Levante-se, você. Só uma coisa antes de passar o microfone para o pastor. Deixa eu só falar uma coisa. Levante a sua mão para o alto, bem bonito. Os pastores também, levante bem bonito. Diga assim, o melhor da minha história. Fala bonito, é para Jesus e é profético sobre a tua cabeça. Diga o melhor da minha história. Em Cristo Jesus. Está para acontecer. Diga de novo, o melhor da minha história. Meus melhores dias, meus melhores anos começam a acontecer agora. Diga, eu sou continuador da missão que Jesus Cristo começou. Diga, a missão de Jesus é minha única missão de vida. Diga, Espírito Santo, usa-me. Faça da minha boca a Tua boca.
Da minha voz a tua voz, das minhas mãos às tuas mãos, dos meus pés aos teus pés. Usa-me para que esta igreja e essa cidade sejam cheias do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Diga de novo: o melhor da minha história em Cristo Jesus está para acontecer. Aleluia! Aleluia!